que as piadas, que os piadistas, eles estão cada vez mais se escondendo por causa do politicamente correto. Não tem mais o cara que conta piada, por exemplo... A loira chegou lá e disse... Aí, tava lá a bichinha chegou, você lembra? Coxinha. A bichinha chegou, bichinha. Não pode mais. Então, Nem do papagaio pode falar mais, porque a Luísa Mel tá enchendo o saco. Caramba, velho. Eu sei, mas tudo... Ó, os meus amigos gays lá, principalmente... Cara, já conversei com várias... Ó, de César, Evandro Santo. Cara, esses caras falaram assim, ó, é o seguinte, cara, a comunidade LGBTI, ela não aceita você diminuir. Bom, mas não é só a comunidade LGBT. Se eu chegar aqui e vou te diminuir, primeiro que vai dar trabalho pra caramba. Te diminuir aqui. Não, mas eu falei, o ser humano não foi feito pra ser diminuído. Exatamente. Então você não pode humilhar ninguém. Você não pode humilhar, você não pode ser escroto, você não pode... Então, por exemplo, o Coxinha, por que o Coxinha contava lá, dava certo, era engraçado? O Coxinha contava, sabe, a bichinha chegou lá, era 5 horas da tarde, cara. 5 horas na escolinha. Na escolinha, o personagem dele era Mazarito. Seu Mazarito. Ele contava umas lá que era muito mais pesadas. Eu sou Raimundo, velho. Não sabia que você imitava o professor Raimundo. Seu Mazarito. Eu imito mais ou menos. Imita bem. Aí ele contava lá. Cara, o Bruno Mazeu, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bruno Mazeu durante 3 anos na escolinha. E em no último ano, foi o Leandro Hassum, que inclusive fazia esse personagem aí, do Seu Mazarito, que era o Costinha. Sim, o Costinha, eu lembro. Ele não se parecia, ele mesmo até falou, Leandro, mas era um pedido do Leandro Hassum. Falou assim, olha, se um dia vocês me chamarem pra fazer a escolinha, eu quero fazer o Costinha. Não tenho nada a ver com Costinha, eu sei que eu não sou parecido, mas eu quero porque pela minha referência. A referência do Leandro Hassum sempre foi o Costinha, uma das referências, né? Porque tinha o Jerry Lewis também. Uhum. Mas ele gravou com o Jerry Lewis, né? Gravou com o Jerry Lewis, cara, contando a história. Pouco antes do cara morrer, você tem noção disso, velho? Cara, ele teve uma sorte do cara. Ele falou isso aí pra mim. Ele falou. Rapaz, passou um tempo, o cara morreu, velho. Eu tinha que gravar aquilo ali. Com o Jerry Lewis, né? É sensacional. Ele fez uma reprodução. Então, naquela época, eu via os dois conversando, né? E aí eu ficava só escutando aquilo ali. Eu falei assim, não, ele chegava aqui, não tinha texto. Chegava lá e falava, pô, o meu pai falava assim, e aí, cara, traz os seus negócios. Porque não adianta escrever pra você não fala. Você quer falar só as suas coisas, só as suas piadas, então beleza, vem aí. E ele era um dos caras que mais demorava lá, porque era o seguinte, ele Seu Mazarito, ele, não sei o quê. Mandava a pergunta, não, ó, vem cá, vou contar uma história. Aí ele contava aquela piada. Aí o Chico Aníbal falava assim, ó, não, essa não dá. Corta. Aí cortava assim, ele já pegava outro. Ó, uma vez chegou a bichinha, não, essa não dá. Aí ficava contando. E a gravação devia ser uma delícia, né? Se você assistiu o material, ele chegava na mesa, algumas eu falei assim, eu vou pesquisar. E eu assisti, algumas ele falou assim, ó, essa vai, né? Essa vai. Vai. Porque ele contava várias. Devia ser uma delícia, cara, gravar. Era bom. Agora, vai do tom, né? Eu vejo muita gente reclamando do politicamente correto, mas peraí, cara, qual é o tom que você tá contando essa piada? Primeiro que a piada, ela nunca é pra ofender nem nada. Você tira sarro da situação. Então a situação é engraçada, né? Como não cabe. Os caras falam assim, inventam um monte de coisa do politicamente correto, porque na verdade você cria novos padrões de sociedade, né? Você tem a sociedade LGBT, você tem a sociedade, vai falando, a sociedade do gordo, então a sociedade do gordo, ela os tem negros, né? Que estão os negros, tem alto, tem cegos, surdos e mudos. Os cegos, surdos e mudos e tudo mais. Tudo isso, uma época foi... Linguagem neutra agora. A da neutra, tudo isso uma época já foi alvo de piada. É lógico, não tem piada com branco, né? Tem piada com albino. Sim. Com aquele cara que... É lógico que tem muitas coisas que eram de proposital. Eu nunca ouvi uma piada de albino. Tem. Eu não vou saber contar, mas tem. Então, tem de cego. Deve ter, cego tem. E aí você vai falando aquelas coisas. Por exemplo, eu gosto de fazer mais com a situação. A situação. Eu não sou aquele... Piadista. Eu não sou piadista de chegar e falar assim, vou fazer piada com manco.
Vou fazer piada que é a chamada, como é que chama lá, que eles falam lá? Capacitação. A capacitação, que é aquela de... Então, tá vendo? Já é um nome novo, já é um nome totalmente novo. Capacitação. Capacitação. Você não pode ver com o paralítico, né? Com o cara que tem uma perna só. É, que tem uma né? perna só. Eu fui no show do Roberto Carlos. Fui no show do Roberto Pô, que mancada, né? Pô. Não pode fazer. Não vou falar isso aí, não. Uma vez me contaram. Eu conheço o pianista. Seu pianista do Roberto Carlos. O pianista do Roberto Carlos falou pra mim. Você imitou o Roberto Carlos? Você imitou o Não. Roberto Carlos? Várias emoções, várias histórias, várias. Você sabe que o Roberto Tremendão! Carlos... Você sabe que o Roberto Carlos ele tem um pé aqui e outro em Cachoeira de Itapemirim. Então ele... Perdeu na rodovia, né? Não, mas essas coisas assim é só pra Não pode. encaixar. Falar que o Roberto Carlos é mancada. Mancada. Não pode, não Então, pode o falar politicamente isso aí. correto tá chato. Aí, por exemplo, eu nunca coloco uma pessoa como alvo. Lógico, agora a gente colocou aqui porque eu falei do Roberto, mas por exemplo, uma situação, algo tem que acontecer, na minha visão. Eu não vou chegar e falar de alguém se não aconteceu nada. Ou se eu estiver falando num texto e de repente eu imaginar uma situação com alguém que caiba ali, entendeu? Entendi. Por exemplo, eu fui lá no Japão. Aí lá no Japão eu vi que as pessoas são cremadas lá e que lá as pessoas têm que pagar imposto e tal, mas porque não pode jogar no mar, cara. Não pode jogar no mar, não pode fazer nada. Aí eu fico imaginando, eu falei, porra, já pensou se o cara é um gordão? O cara é um gordão, cara, vai querer mais, não pode nem jogar no mar. Claro que não pode, porque senão vira um aterro. Alô, Morgado! E aí, por exemplo, outra piada que caberia. Temos aí o Ministério das Comunicações. Deixo claro o que é o Gui Santana que tá contando, hein? Sim, mas voltou o Ministério das Comunicações. Sim. Aí você fala assim, voltou o Ministério das Comunicações. Não tem piada nenhuma. Então, piada seria assim, ó. Gente, vamos lá, vamos para o Jornal Nacional aqui agora. William Bonner. Vamos conhecer agora o novo ministro das Comunicações. Aí chega lá, o ministro é um cara mudo. Entendeu? Aí você tá inserido. Sim, a piada pronta. Piada pronta. Piada pronta. Aí você tem a situação. Caramba, ministro das Comunicações. É um cara que não tem a fala prejudicada. O cara que é mudo, ele vai comunicar de outro jeito. Mas entendeu? Onde está inserido? Eu sempre falo assim, cara, eu acho que é a situação. Peraí, Gui. Se você caiu nesse corte aqui, você precisa assistir esse conteúdo na íntegra. Assiste esse podcast completo, meu irmão. Sabe como? Clicando aqui. E se você tá dando mole e não é inscrito no podcast Sem Filtro, faça isso agora, se inscrevendo aqui. Eu vou continuar esse papo aqui porque tá me dando cãibra na barriga essa conversa. De tanto que eu tô rindo. Manda aí, Gui.